Fuja da sua miséria, o bilionário Tony Robbins. Se minha mãe fosse a mãe que eu queria que ela fosse, sim, provavelmente não seria o homem que tenho orgulho de ser. Acho que a capacidade de gerenciar sua própria mente e emoções é provavelmente uma das mais importantes e talvez a segunda seja a capacidade de influenciar os outros. É isso que faz de você um líder e espero que você esteja fazendo isso para um bem maior, porque existem todos os tipos de líderes, como você conhece, mas acho que a maioria das pessoas não é muito boa nisso. Condicionamento físico-emocional. A maioria das pessoas simplesmente não está tão feliz quanto poderia estar e eu fiz um livro, Dinheiro, Domine o Jogo. É mais ou menos assim, sim, apenas e o que eu fiz nesse caso foi entrevistei. Você conhece 50 das pessoas financeiras mais inteligentes do mundo, Ray Dalio, Cal Icahn, Warren Buffett e de 50 deles e você sabe novamente na minha opinião, posso estar completamente errado e passei muito tempo com eles, alguns se tornaram bons amigos. Provavelmente há 4 ou 5 que são pessoas realmente felizes. Oh bem, o dinheiro deixa as pessoas infelizes? O dinheiro não tem nada a ver com dinheiro. O dinheiro faz de você mais do que você é. Apenas amplia se você é mau. Você tem mais com o que ser mau. Você é gentil. Você tem mais para dar. Você sabe. Mas eu acho que isso a maioria das pessoas simplesmente não aprenderam a administrar o que está acontecendo dentro de si. Não importa quanta abundância eles tenham. Eles ainda estão na maçã. Todos eles viram pessoas que grandes comediantes que se mataram. O Anthony Bourdain, homem lindo, viajou pelo mundo se matou, você sabe. Você conhece designers de moda que fizeram isso? Todos nós vimos todas essas pessoas diferentes, Kate Spade, e é como se eles tivessem tudo, exceto que não dominavam o que está acontecendo, aqui e aqui, e você sabe que é por isso que você viveu sua vida do jeito que você nos viu viveu também, então acho que esse conjunto de habilidades é o mais importante. É por isso que mesmo no livro meus 2 últimos capítulos estão sendo os mais importantes, porque é realmente sobre o poder da mente. Porque como todo mundo sabe sobre placebo certo, eles só foram descobertos na Segunda Guerra Mundial e foi descoberto por acidente. Esse médico ficou sem morfina e ele está tratando essas pessoas que estão gravemente feridas e você sabe que precisa de morfina não apenas para que eles fiquem sem dor, mas eles não entrem em choque e a pessoa que descobriu isso não recebe nenhum crédito era uma enfermeira porque a enfermeira deu uma seringa para ele e disse que temos mais morfina, então ele acreditou e disse que você vai ficar sem dor em menos de 1 minuto. Ele injetou e em todos os casos nenhum deles entrou em choque, 90 deles estavam sem dor e não usaram nada, era solução salina. Então depois da Segunda Guerra Mundial ele voltou para Harvard e foi ele quem criou o que agora consideramos serem os estudos de duplo vínculo que são sempre comparados a um placebo, certo? Mas a maioria as pessoas não sabem é que quanto maior a intervenção com placebo, mais poderosa a mente acredita nela. Então o que tento fazer é mostrar às pessoas mesmo neste livro. Aqui estão as coisas que você pode fazer para assumir o controle de sua mente. Porque se você tomar cuidado do seu corpo e então você não cuida de sua mente e emoções, você ficará infeliz, a menos que consiga superar o desconforto e aquelas coisas que vão lhe dar a maior recompensa exigem desconforto inicialmente, sim, certo? E o desconforto é. Como você sabe, meu professor original de Ho costumava sempre dizer que você sabe que há 2 dores na vida, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento, ele vai. A disciplina pesa onças, o arrependimento pesa toneladas, você sabe. Então eu me treinei para fazer isso e então eu medito, então eu sempre faço uma breve ligação de agradecimento ou deixo uma mensagem de voz para alguém só porque para animar o dia e então eu faço a primeira coisa que faço é sempre o que for mais difícil sim. Porque assim você tem impulso para o seu dia e quando você treina seu cérebro para fazer o que é difícil primeiro, depois a aptidão emocional surge naturalmente e, mais importante, as conquistas também, sua capacidade de contribuir com outras pessoas, porque agora tenho 105 empresas, para lhe dar uma ideia, administro 13. Elas diretamente e continuamente você sabe que existem são todos os tipos de indústrias diferentes, alguma inteligência artificial. Você conhece meus resorts em Fiji. Para times esportivos que possuo e quero dizer, é uma loucura que a dicotomia sozinha esteja fazendo 7 bilhões de dólares em negócios. Então vou fazer isso enquanto estou sendo um bom pai para 5 filhos dentro da banda enquanto eu cuido do meu corpo enquanto vivo minha missão normal. Então se eu não cuidar do meu corpo, da minha energia e da minha mente, quero dizer, você ficaria sobrecarregado por todas as demandas, porque escute, tudo o que preciso fazer é pegar meu telefone e você terá todos os tipos A. É isso, quais são as chances com milhares de funcionários em 3, 4 continentes diferentes?
Agora que alguém está bagunçando, se bagunçar não é o que eu acho que eles deveriam estar fazendo, são 100. Então eu sempre estaria em reação até treinar meu cérebro para dizer não. Você sabe que os problemas são um sinal de vida e todos eles são desafios a serem resolvidos. O que faz de você um grande líder é sua capacidade de resolver problemas ou ensinar equipes a construir uma cultura onde possam resolver problemas. Isso me dá uma tremenda criatividade e flexibilidade. Mas tenho a base de energia para fazer funcionar. Lidando com a perda de alguém que você me preocupa é provavelmente a coisa mais difícil de todas. Eu diria talvez, quando criança, vendo o nível de frustração entre meus pais, você sabe, eu tive 4 pais diferentes e observá-los meio que você sabe. Aceitar tudo que a vida lhes deu comum é por isso grande parte da minha motivação foi ver meu pai ser repreendido por minha mãe, que eu amo profundamente, e apenas vê-los desmoronar como se você soubesse, o que provavelmente foi o evento mais doloroso da minha vida. Mas também me moldou de uma maneira tão linda. Foi quando eu tinha 11 anos, não tínhamos dinheiro para comida, e era o dia de Ação de Graças, que na América é uma grande festa de feriado, então ficamos sem comida antes de comermos biscoitos e manteiga e você sabe que sobrevivemos. Mas não éramos. Vou fazer um banquete de Ação de Graças e alguém bate na porta e eu vou até a porta e tem um cara gigante lá com mantimentos em cada mão. Ele tinha uma panela ao lado dele no chão com um peru cru e eu, como eu disse, quem são você? Está aqui porque ele vai, eu gostaria de falar com o seu. Minha mãe e meu pai estavam gritando um com o outro dizendo coisas que você nunca pode retirar e estou tentando garantir que meu irmão e minha irmã mais novos, eles são 5 e 7 anos mais novos, não ouviriam nada disso e daquele dia mudou minha vida porque pensei que seria o dia mais emocionante. Pai, vá para a frente. O que é isso? É para você. Você respondeu não, é para você. Lembro-me de abrir a porta e fiquei tão animado em ver meu pai ser feliz, tipo, vamos dar um banquete. Isso vai ser incrível. Ele ficou com raiva e é como se não aceitássemos caridade. Ele foi bater a porta na cara de um homem e o pé do homem estava lá, então ricocheteou no pé dele. Você ainda pode abrir as compras? Ele fica tipo, senhor, eu sou apenas o entregador. Ele disse que não é caridade. Todo mundo passa por momentos difíceis, alguém comprou isso e está enviando para você como presente. Meu pai disse que não aceitamos caridade, vai fechar a porta de novo. Desta vez o ombro do cara também estava lá, então ele ricocheteou de novo e então eu estava parado ali e tem um momento que nunca vou chegar onde esse homem olhou. Meu pai, e ele olhou para mim e disse, Senhor Dom, não deixe seu ego fazer sua família sofrer, e as veias do rosto do meu pai na lateral do pescoço dele. Nunca esquecerei que elas incham como se o rosto dele estivesse virado. Pensei que fosse dar um soco na cara dele e então chegou esse momento, os ombros do meu pai caíram. Ele pegou as compras, bateu a porta, não disse obrigado e saiu furioso e eu sempre me lembro de pensar como é que ele não está feliz. Você sabe que fala sobre dor. É como se eu amasse tanto meu pai e ele tem basicamente 3 decisões que acho que todo mundo toma em suas vidas, quando estão cientes disso ou não, momento a momento. Descobri isso depois porque estava tão obcecado com o que estava errado porque ele acabou deixando nossa família e isso foi a coisa mais dolorosa que já tenho. Então é como se eu tivesse falhado, você sabe, eu me culpo, tipo, porque ele não conseguiu falar com meu pai. Você sabe, eu tinha 11 anos. Mas mais tarde isso me ajudou a entender que as 3 decisões são, primeiro, você vai decidir o que fazer, concentre-se em cada momento da sua vida algo prendendo seu foco e você não experimenta a vida, você experimenta a parte da vida em que você se concentra certo, o que está errado está sempre disponível, então é o que está certo e existem diferentes tipos de foco e o foco do meu pai aquele dia foi realmente sobre o que ele não tinha feito, e eu sei disso porque ele continuou murmurando isso e eu não tinha cuidado da família dele. Não tem graça no dia de Ação de Graças, alguém teve que nos dar caridade e então a segunda decisão que você toma uma vez você se concentra em algo é o que isso significa, é o fim ou o começo. Você acha que é o fim de um relacionamento, você vai se comportar diferente do que é o começo, certo? O que meu pai quis dizer foi que ele não valia nada e então a terceira decisão é o que eu faço, qualquer que seja o significado que você invente. Cria as emoções que afetam o que você faz e o que você disse para fazer é deixar sua família, mas para mim foi assim, é incrível, quero dizer, você sabe que estamos tendo ações de graças, você sabe. Isso não é isso, é incrível, nós temos comida, que conceito e então o significado é o que mudou toda a minha vida, que foi uau, estranhos se importam. Isso mudou completamente minha vida, aquela experiência dolorosa. Eu não poderia negar que alguém que não queria crédito entregou isso comida para minha família e então o que decidi fazer é que um dia farei isso para outra família então.
Quando eu tinha 17 anos eu tinha 2 famílias e foi uma experiência eufórica. Fui de jeans e camiseta que não fui como entregador, mas eu queria ver a cara das pessoas e no ano seguinte eram 4 pessoas e depois eram 8, e eu literalmente estava dobrando, e eu tinha um pouco de companhia e então, cheguei a 1 milhão de pessoas por ano, e cheguei a 4 milhões de pessoas por ano. Quando eu estava ganhando dinheiro domine o jogo, quero dizer, eles estão sendo esses bilionários e estou vendo o Congresso cortar o vale-refeição. Não é chamado de programa instantâneo, acho que foram 6 bilhões de dólares. Então todas as famílias que realmente precisam de comida e minha família era um daqueles naquela época. Todos eles tinham que arranjar comida para uma semana de cada mês. Então eu liguei para minha equipe e disse quantas pessoas eu alimentei durante toda a minha vida. Eu não sabia que eram 42 milhões de refeições. Eu pensei que isso é muito legal, e eu pensei se eu alimentasse 50 milhões de pessoas durante toda a minha vida em um ano, e eu pensasse se eu fizesse 100, cara, e se eu alimentasse 1 bilhão de pessoas em 10 anos, então seriam 7 anos atrás. Chegamos a 850 milhões de refeições, certo? Vou atingir o bilhão antes do que prometi e almejei e então terei uma abordagem sustentável. Mas digo isso porque meu pior dia foi meu melhor dia, meu mais doloroso. Dia do dia em que senti que faria o mínimo, onde descobrisse que o infinito me levou a ter novos entendimentos, novas habilidades, novas capacidades, novos impulsos, nova fome. Quero dizer, eu realmente estaria alimentando 100 bilhões de pessoas por ano, 100 milhões de refeições por ano se eu era bem alimentado quando criança. Provavelmente não e adoraria acreditar que sou uma pessoa tão perfeita, mas não sou apenas, só sei como é o sofrimento, então não quero que mais ninguém sofra. Você sabe. Então eu pense às vezes nas experiências sofridas de nossa vida, se não deixarmos que eles nos esmaguem, nós os deixamos nos levar, eles realmente se tornam o melhor dia da sua vida e pegar o seu pior dia e fazer o seu melhor dia é um lindo alvo para qualquer um que é simplesmente mágico. Mesmo ouvir isso, a experiência mágica. Sim, você vê, a Grace também, é como se você pudesse. Eu costumava pensar nos primeiros dias porque minha mãe era linda. Ela era a pessoa mais influente na minha vida e ainda assim ela também, quando ela bebeu álcool e tomou remédios prescritos, ela ficou louca sim. Então ela bateu minha cabeça contra a bexiga múltipla, me deu sabonete líquido e eu nunca contei a ninguém quando ela estava viva. Mas eu tinha um grupo de crianças que eu podia ver um cara alto e branco que parece ser muito bem sucedido, você sabe o que ele sabe, então eu contei a ele toda a história. Mas de tudo isso é como se minha mãe fosse a mãe que eu queria que ela fosse, sim. Eu provavelmente não seria o homem tenho orgulho de ser sim, como eu, tive que crescer, tive que me tornar uma psicóloga prática aos 11 anos para administrá-la. Para que meu irmão e minha irmã não ficassem confusos e é como se houvesse graça em tudo, e eu sempre penso que é como se fosse nosso trabalho para perceber o que a vida está acontecendo para nós, não para nós, e descobrir como isso está acontecendo para nós. Esse é o nosso trabalho. Se fizermos isso, então teremos uma vida mágica. Se não o fizermos, mas se sua energia estiver baixa e você estiver exausto, então você não encontra esses significados fortalecedores. Sim, você sabe que é por isso que para mim você não pode separar a mente e o corpo. Você tem que alimentar a mente e fortalecer o corpo diariamente de alguma forma e se você fizer isso a vida pode ser muito milagrosa. Importância da aptidão emocional. Tony Robbins enfatiza a importância de gerenciar a própria mente e as emoções, afirmando que é crucial para o desenvolvimento pessoal e a liderança. O impacto do dinheiro na felicidade. Robbins discute como o dinheiro amplia as características de um indivíduo e não garante a felicidade. Ele destaca que dominar a mente é essencial, independentemente da abundância financeira. Poder da mente sobre o corpo. Baseando-se no efeito placebo, Robbins defende o poder da mente em influenciar os resultados. Ele compartilha técnicas de seu livro sobre como os indivíduos podem assumir o controle de suas mentes para melhorar seu bem-estar, enfrentando o desconforto para obter maiores recompensas. Robbins discute a importância de abraçar o desconforto inicialmente para obter recompensas de longo prazo. Ele compartilha hábitos pessoais como enfrentar primeiro a tarefa mais desafiadora para ganhar impulso e alcançar o sucesso. Transformando a dor em propósito. Robbins relata uma experiência desafiadora de infância quando sua família recebeu caridade no Dia de Ação de Graças. Ele reflete sobre como este doloroso incidente o inspirou a alimentar milhões de pessoas, ilustrando o poder transformador de transformar a adversidade numa força motriz para mudanças positivas.